Estudo completo do livro de 1 Timóteo. Esboço do estudo bíblico do livro de 1 Timóteo. Introdução ao livro de 1 Timóteo. Contexto e autoria. Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, com introdução ao livro de 1 Timóteo. Contexto e autoria. 1 Timóteo é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, dirigida a Timóteo, um jovem líder na igreja de Éfeso. Timóteo era considerado por Paulo como seu filho na fé, o que indica uma relação de profundo mentorado e discipulado. Paulo e Timóteo compartilharam muitas jornadas missionárias, e é dentro desse contexto de confiança e parceria ministerial que Paulo confia a Timóteo tarefas de grande responsabilidade. Éfeso, naquela época, era uma cidade de grande importância comercial e religiosa no Império Romano, conhecida pelo culto à deusa Ártemis. A complexidade dessa cidade com seus diversos credos e práticas religiosas exigia uma liderança eclesiástica firme e bem fundamentada nos princípios cristãos. Aqui, a tarefa de Timóteo não era apenas pastoral, mas também teológica, pois enfrentava heresias e falsos ensinamentos que ameaçavam a integridade da igreja primitiva. Objetivo do livro. O livro de 1 Timóteo é um manual prático para a administração eclesiástica e a manutenção da sã doutrina. Paulo escreve esta carta com o objetivo de fortalecer Timóteo em seu papel como líder, oferecendo diretrizes claras sobre como liderar eficazmente em um ambiente desafiador. As instruções de Paulo abrangem desde o comportamento pessoal de Timóteo até a gestão de questões complexas dentro da comunidade, como a ordenação de líderes, o cuidado para com os membros mais vulneráveis da comunidade e o combate às falsas doutrinas. Essencialmente, o objetivo de Paulo é assegurar que Timóteo esteja equipado para preservar a pureza do Evangelho frente aos desafios internos e externos, garantindo que a igreja em Éfeso continue a ser um farol de verdade e salvação. Paulo enfatiza a importância da disciplina, da piedade e do exemplo pessoal, fundamentos que são cruciais não só para Timóteo, mas para todos os que são chamados ao ministério cristão. Este livro nos ensina que a liderança na igreja deve ser uma combinação de firmeza doutrinária e sensibilidade pastoral, habilidades essas que são indispensáveis para qualquer um que deseje guiar outros em seu caminho de fé. As instruções de Paulo a Timóteo são atemporais e continuam a orientar líderes cristãos na construção de comunidades de fé sólidas e centradas em Cristo. Capítulo 1 – O combate pela fé verdadeira. A luta contra falsos ensinamentos, 1, versos 3 a 11. Neste trecho inicial da carta, Paulo imediatamente estabelece o cenário de desafio que Timóteo enfrenta em Éfeso. A presença de falsos mestres, que desviavam os crentes com ensinamentos errôneos e doutrinas estranhas, era uma ameaça real à integridade da igreja. Estes ensinamentos desviados incluíam especulações sem fim e genealogias que promoviam mais controvérsias do que edificação espiritual. A instrução de Paulo é clara: Timóteo deve combater essas heresias com a verdade do Evangelho. A aplicabilidade desse segmento para a vida cristã moderna é significativa. Vivemos em uma era de informação onde diversas interpretações e novas doutrinas são facilmente acessíveis, muitas vezes promovendo confusão e divisão dentro das comunidades de fé. Como cristãos, somos chamados a estar enraizados na Palavra de Deus, utilizando as Escrituras como nosso guia principal para discernir a verdade e rejeitar o erro. Isso exige de nós um compromisso com o estudo bíblico diligente e uma vida de oração, pedindo sabedoria a Deus para navegar em meio a diversas vozes e ensinamentos. O testemunho de Paulo, 1, versos 12 a 17. Paulo se abre com Timóteo sobre sua própria jornada de fé, destacando como ele foi transformado de perseguidor da igreja para apóstolo de Cristo. Este testemunho não é apenas uma lembrança do poder transformador do Evangelho, mas também serve como um encorajamento para Timóteo e para nós. Ele demonstra que a misericórdia de Deus é capaz de alcançar até os mais duros corações, transformando-os em instrumentos de sua vontade. Para nós hoje, o testemunho de Paulo nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Isso pode inspirar aqueles que se sentem inadequados ou indignos devido ao seu passado a receberem o perdão e um novo começo que vem através de Cristo. Além disso, como líderes ou membros de uma comunidade, somos chamados a compartilhar nossas próprias histórias de transformação,
encorajando outros com a verdade de que Deus pode fazer maravilhas em qualquer vida. A carga a Timóteo, 1, versos 18 a 20. Paulo conclui o primeiro capítulo encorajando Timóteo a permanecer firme em sua fé e ministério, apesar das adversidades e oposições. Ele o exorta a combater o bom combate, mantendo a fé e uma boa consciência. A referência de Paulo a alguns que rejeitaram esses princípios e naufragaram na fé serve como um sério aviso para Timóteo e para todos nós. Na vida cristã contemporânea, este encorajamento ressoa como um chamado para perseverar, mesmo diante de desafios ou quando confrontados com a tentação de comprometer nossos valores. Manter uma boa consciência significa viver de maneira íntegra, não apenas quando é fácil, mas especialmente quando enfrentamos pressões para ceder. Como líderes ou seguidores de Cristo, somos chamados a ser exemplos de integridade e constância, mostrando ao mundo que nossa fé não é superficial, mas enraizada em uma relação profunda e transformadora com Deus. Capítulo 2 de 1 Timóteo, Instruções sobre a oração e o papel dos homens e mulheres. A importância da oração, 2, versos 1 a 8. Paulo inicia este capítulo com uma ênfase vigorosa sobre a importância da oração na vida da comunidade cristã. Ele instrui Timóteo a promover orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, incluindo reis e todos os que estão em posição de autoridade. O objetivo dessas orações é duplo. Em primeiro lugar, elas conduzem a uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por toda piedade e dignidade. Em segundo lugar, refletem o desejo de Deus, que quer que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. A aplicabilidade deste ensino é profunda. Em uma sociedade cada vez mais polarizada e tumultuada, a instrução de Paulo nos chama a ser intercessores ativos, não apenas para nossos amigos e família, mas também para aqueles que lideram e têm impacto na sociedade. Através da oração, podemos influenciar o ambiente ao nosso redor, promovendo a paz e a ordem, e facilitando a propagação do Evangelho. A prática regular da oração também desenvolve em nós um coração mais alinhado com os propósitos de Deus, aumentando nossa sensibilidade para com suas direções e vontades. O papel das mulheres na Igreja, 2, versos 9 a 15. Neste segmento, Paulo aborda o papel das mulheres na adoração pública, uma questão delicada e frequentemente mal interpretada. Ele orienta as mulheres a adornarem-se com modéstia e bom senso, não com ornamentos excessivos, mas com boas obras, como é próprio de mulheres que professam ser piedosas. Paulo também aborda a questão da autoridade na igreja, instruindo que as mulheres aprendam em silêncio com toda a submissão e não ensinem nem usem de autoridade sobre o homem. A compreensão correta deste texto requer uma consideração cuidadosa do contexto cultural e histórico de Éfeso, bem como do propósito mais amplo das Escrituras. É fundamental reconhecer que Paulo não estava diminuindo o valor ou a capacidade das mulheres, mas estabelecendo um padrão de ordem e paz na adoração pública. Para a aplicabilidade contemporânea, esses versículos devem ser interpretados à luz do respeito mútuo, da dignidade e da valorização de todos os membros da comunidade, independente do gênero, promovendo um ambiente onde todos possam crescer espiritualmente. Paulo enfatiza que todos, homens e mulheres, são importantes para a vida da Igreja, e cada um tem um papel vital a desempenhar na promoção do Evangelho. A discussão sobre o papel das mulheres na Igreja moderna deve, portanto, focar em como ambos os gêneros podem contribuir juntos para a obra do Reino, respeitando os dons e chamados individuais dentro da estrutura de ordem e decência que Paulo estabelece. Estas instruções de Paulo no capítulo 2 de 1 Timóteo continuam a orientar a Igreja na prática da oração e no entendimento do papel de cada membro dentro da comunidade de fé, sublinhando que, acima de tudo, nosso objetivo é facilitar um ambiente onde a verdade de Deus possa ser ensinada e vivida de maneira eficaz e transformadora. Se você está achando este estudo enriquecedor e quer continuar explorando a palavra de Deus conosco, não esqueça de deixar seu like e comentar abaixo como esses ensinamentos podem impactar sua vida ou sua comunidade. Também, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Sua participação faz toda a diferença e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. Junte-se a nós nessa jornada de fé e transformação.
Qualificações para líderes da Igreja. O terceiro capítulo de 1 Timóteo é fundamental para entender as expectativas de Paulo em relação à liderança na Igreja. Este capítulo se concentra em duas principais categorias de líderes, os bispos, ou supervisores, e os diáconos. Paulo estabelece critérios detalhados que esses líderes devem cumprir, não apenas como um conjunto de regras, mas como reflexo do caráter e da maturidade espiritual que deve permear a vida daqueles que servem à comunidade. Critérios para bispos e diáconos, 3, versos 1 a 13. Bispos. Irrepreensível, o bispo, como líder espiritual, deve ter uma vida que não dê lugar a críticas justas. Marido de uma só mulher, deve ser fiel e exemplar em sua vida familiar. Sóbrio, prudente, respeitável, características que apontam para um equilíbrio emocional e moral. Hospitaleiro e apto para ensinar, não apenas deve ser acolhedor, mas também capaz de transmitir a doutrina de forma clara e correta. Não dado ao vinho, não violento, mas moderado, inimigo de contendas, não avarento, seu comportamento deve ser exemplar, evitando excessos e conflitos. Que governe bem sua própria casa. A capacidade de liderar bem sua família é vista como um reflexo de sua capacidade de liderar a igreja. Não neófito, a maturidade espiritual é crucial para evitar o orgulho e outros perigos. Bem visto também pelos de fora, sua reputação deve ser respeitada não apenas dentro, mas também fora da comunidade cristã. Diáconos. Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, assim como os bispos, os diáconos devem exibir integridade e moderação. Conservem o mistério da fé com a consciência limpa, devem ser firmes em sua fé e morais. Devem ser primeiro provados e, se mostrarem irrepreensíveis, então exerçam o diaconato. O processo de verificação antes de assumirem suas funções assegura que são dignos do ofício. Mulheres igualmente dignas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, as esposas dos diáconos também devem refletir valores cristãos. Que governem bem seus filhos e suas próprias casas, como os bispos, os diáconos devem liderar suas famílias de forma exemplar. O mistério da piedade, 3, versos 14 a 16. Após discutir as qualificações para os líderes, Paulo muda de foco para a essência da fé cristã, que ele descreve como o mistério da piedade. Este é um sumário compacto do Evangelho e da vida de Jesus Cristo, que serve como fundamento para todo comportamento e crença. Manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Este verso encapsula a doutrina central da fé cristã, destacando a encarnação, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Este segmento do capítulo não apenas reforça a necessidade de líderes qualificados, mas também destaca a importância de suas vidas refletirem o mistério e a majestade de Cristo. Paulo reitera que a base de qualquer liderança na igreja é a verdade do Evangelho, que deve ser preservada e propagada com integridade e fidelidade. A ênfase nestas qualificações e no mistério da piedade sublinha a responsabilidade solene de liderar na igreja. Os líderes são chamados não apenas a administrar questões práticas, mas, mais profundamente, a viver e promover uma fé vibrante e transformadora. O impacto de sua liderança se estende além das paredes da igreja, influenciando a comunidade e o mundo em que vivem. A aplicabilidade dos ensinamentos de Paulo sobre liderança. As orientações de Paulo para a seleção e o comportamento de líderes eclesiásticos em 1 Timóteo 3 são profundamente relevantes para a igreja contemporânea. A aplicação destes princípios pode ser vista em várias áreas. Seleção de líderes. As igrejas devem implementar processos cuidadosos de seleção para líderes, assegurando que eles não apenas cumpram critérios externos, mas também demonstrem maturidade espiritual e moral. Este processo ajuda a garantir que a liderança da igreja seja confiável e capaz de guiar os outros em sua jornada de fé. Formação e desenvolvimento de líderes. Além da seleção inicial, é essencial que haja um contínuo desenvolvimento pessoal e espiritual dos líderes. Programas de formação, retiros espirituais,
e mentoria são fundamentais para manter os líderes crescendo em sua fé e eficácia. Testemunho público e privado. A exigência de que o líder seja bem visto tanto por dentro quanto por fora da comunidade cristã ressalta a importância do testemunho no mundo atual. Líderes devem ser exemplos de integridade e virtude em todos os aspectos de suas vidas, refletindo o caráter de Cristo não só em ambientes eclesiásticos, mas em todas as suas interações. Promoção da unidade e da paz. A ênfase de Paulo em qualidades como não ser violento, mas moderado e inimigo de contendas, aponta para a importância de líderes que promovem a paz e a unidade dentro da comunidade. Líderes devem ser mediadores e pacificadores, facilitando o diálogo e a reconciliação sempre que surgirem conflitos. Modelando a doutrina através do estilo de vida. Finalmente, a instrução de que os líderes conservem o mistério da fé com a consciência limpa sublinha a necessidade de uma vida que seja coerente com a doutrina professada. Isso implica em uma transparência e uma autenticidade que fortalece a confiança na mensagem do Evangelho. Ao seguir as orientações de Paulo, as comunidades cristãs podem assegurar que suas lideranças não apenas conduzam com eficácia, mas também inspirem e encorajem seus membros a viverem de acordo com os elevados padrões do Evangelho. A liderança na Igreja, conforme delineada em 1 Timóteo, não é apenas uma posição de autoridade, mas um chamado para servir, amar e guiar os outros no caminho de uma fé viva e atuante. Exortação à boa batalha da fé, 1 Timóteo 6, versos 11 a 16. Paulo exorta Timóteo a fugir das coisas mundanas e a perseguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, lutando a boa batalha da fé. Ele encoraja Timóteo a manter o mandamento sem mácula até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, enfatizando a soberania de Deus e a vinda de Cristo. Aplicabilidade. Essa passagem nos convoca a viver de maneira intencional e a combater as influências corruptoras do mundo. Como crentes, devemos nos esforçar para desenvolver qualidades que refletem o caráter de Cristo, opondo-nos aos valores mundanos que glorificam o egoísmo e a ganância. A boa batalha da fé é diária e envolve a rejeição constante do pecado e a busca ativa pelo crescimento espiritual. Em nossa jornada, a esperança da volta de Cristo nos motiva a permanecer firmes, sabendo que nosso trabalho e nossa fé têm um propósito eterno. Conselhos a ricos e encorajamento final, 1 Timóteo 6, versos 17 a 21. Nas palavras finais do capítulo, Paulo aconselha aqueles que são ricos neste mundo a não serem arrogantes nem colocarem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Ele os encoraja a fazer o bem, serem ricos em boas obras, generosos e prontos para compartilhar. Além disso, Paulo reforça a Timóteo a necessidade de guardar o depósito da fé, evitando profanas novidades e oposições da falsamente chamada ciência. Aplicabilidade. Para aqueles de nós que foram abençoados com recursos, este ensino é um chamado ao uso responsável e generoso de nossa riqueza. Em vez de acumular bens para nós mesmos, somos incentivados a usar o que temos para o bem dos outros e para o avanço do reino de Deus. Esta abordagem transforma nossa relação com o dinheiro e reafirma nosso compromisso de depender de Deus. Ao sermos generosos e ao investirmos em obras que têm valor eterno, acumulamos um tesouro no céu e fortalecemos nossa comunidade de fé. Caros irmãos e irmãs em Cristo, ao concluirmos nosso estudo profundo do livro de 1 Timóteo, somos lembrados das ricas orientações que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo e para todos nós. Este livro não é apenas uma carta antiga, mas um manual vivo para manter a integridade, a fé e o amor no centro de nossas comunidades cristãs. Paulo nos chama a viver com piedade, combater a boa batalha da fé e usar nossos recursos para promover o reino de Deus. Cada capítulo de 1 Timóteo ressoa com chamados à ação que são tão relevantes hoje quanto eram na época de Timóteo. Agora, eu quero convidar cada um de vocês a não apenas serem ouvintes dessas palavras, mas atores ativos em sua aplicação. Se este estudo tocou seu coração e fortaleceu sua fé, eu peço que você se inscreva no canal agora mesmo. Dê um like neste vídeo se ele foi útil para você e compartilhe com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você acredite que se beneficiará destas verdades poderosas.
Seus comentários são incrivelmente valiosos para nós, então deixe suas reflexões abaixo, compartilhe como este estudo impactou sua vida ou quais passos você planeja tomar em resposta ao que aprendeu. Conclusão do estudo de 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma ponte entre gerações, uma ferramenta para fortalecer líderes e leigos na fé e um guia para a vida eclesiástica que agrada a Deus. Paulo, em sua sabedoria e orientação divina, proporcionou a Timóteo e a nós, por extensão, as chaves para uma liderança eficaz, uma congregação saudável e uma vida de fé genuína. As questões abordadas são eternas: a verdadeira doutrina, o cuidado com a comunidade, a importância do testemunho pessoal, e o uso correto dos recursos que Deus nos dá. Encorajo a todos a manterem esses ensinamentos em seus corações e aplicá-los em suas jornadas diárias. Que possamos todos, como Timóteo foi instruído, guardar o que nos foi confiado, evitando as vozes vazias e irreverências opositoras da verdade. Que Deus abençoe a todos vocês ricamente, e até nosso próximo encontro. Não esqueça, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vamos juntos espalhar a semente do Evangelho para que mais e mais vidas sejam transformadas. Até a próxima!